Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leslie Carlos, sou treinadora mental e corporal, sou formada em Educação Física, Ciências do Desporto e também sou trainer em Programação Neurolinguística. Eu ajudo pessoas a transformarem a sua saúde, a sua mente e o seu corpo. Então, ajudo pessoas tanto com ansiedade, estresse e também na questão do sedentarismo na sua saúde física e mental. E hoje eu vim ensinar para vocês ou tentar mostrar como transformar o corpo de vocês em uma máquina de fazer dinheiro. Será que é possível? Quem aqui acredita que é possível transformar vocês em uma máquina de fazer dinheiro? Quem que gostaria de transformar numa máquina de fazer dinheiro? Levanta a mão. Todo mundo? Todo mundo. Muito bem. Não? Tudo bem. Para aqueles que querem transformar ou ter mais dinheiro, mais saúde, mais disposição, eu vou trazer algumas coisas aqui bem interessantes para vocês. E eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou pegar uma coisinha aqui no meu bolso e vou começar a falar da história, né? Vou pegar o dinheiro aqui. Hoje não. Eu tenho aqui algumas notas. Essa aqui talvez mais desejada que essa aqui. E talvez a maioria gostaria mais dessas. Quem aqui gostaria mais dessa? Com certeza. E essa aqui? Quem prefere essa aqui? Depende da quantidade. Boa observação. Essa, uma oncinha. Pois é. E antes de eu falar como transformar vocês em uma máquina de fazer dinheiro, eu vou contar um pouquinho como que o nosso dinheiro é feito. Vocês sabem como que o nosso dinheiro é feito aqui no Brasil? Aqui quem tem uma ideia, levanta a mão. Uma ideia. Muito bem. Então alguns ainda não têm noção. É uma coisa muito desejada, no sentido de suprir as necessidades, melhorar os relacionamentos, a nossa saúde, o nosso bem-estar. Só que às vezes a gente está aqui também na academia para aprender como podemos fazer mais ele. E eu contar um pouquinho da história. A Casa da Moeda veio para cá, para o Brasil, se eu não me engano, 8 de março de 1669, pelo rei Dom Pedro. Primeiro ela veio para Salvador, ela se instalou em Salvador. E de Salvador até hoje, ela mudou de lugar para Minas, para alguns lugares, e hoje ela está no Rio de Janeiro. E o dinheiro, ele tem um processo bem meticuloso. Não é um processo simples. Por quê? Porque ele preza dois valores. Ser difícil de copiar, né? Porque senão qualquer um pode fazer. E o outro é a qualidade, para que dure mais, porque esse aqui tem uma vida útil. Então, tem alguns processos. A primeira coisa é o papel. Para fazer cada nota dessa aqui, tem uma forma específica, tem um papel específico que tem um lugar só, que é no papéis Salto, em São Paulo, que é produzido. Então, quando é produzido esse papel para fazer o dinheiro, é um papel que já é tratado como dinheiro. Então, tem uma segurança, tem tudo ali para dar conta de fazer um papel de qualidade. E cada papel, cada nota dessa tem um tipo. Cada folha é um tipo. O tamanho, se eu não me engano, é o mesmo, mas o tipo é diferente. Tem uma marcação que é invisível ao olho nu para ser tratado como dinheiro. E é um processo bem assim, meticuloso. Por quê? O papel é conferido, o papel tem que ser visto se tem algum defeito, alguma coisa, porque se tiver alguma alteração na acidez do papel, altera até na hora de secar a tinta. Então eles conferem tudo, tem máquinas específicas para isso. E além disso tudo, tem 17 tipos de tinta para fazer o nosso dinheiro. Então as 10 primeiras, se eu não me engano, é para fazer o fundo e depois as outras para dar todos os detalhes. E além disso, eles fazem vários testes. Teste para a luz, porque a tinta é sensível à luz. Às vezes, se eles não testarem a qualidade do dinheiro, pode ser que dure menos do que é previsto. Como exemplo, em museus,
é proibido tirar foto com flash, porque as imagens, as pinturas, elas são sensíveis à luz. Então eles fazem teste de luz e fazem todo esse processo. Depois que o papel está pronto, numa folha mais ou menos desse tamanho, eles vão olhar folha por folha para ver se tem algum erro de impressão. Porque se tiver algum erro de impressão, eles têm que tirar aquela parte e descartar. Uma curiosidade é que esse processo é feito por mulheres. De acordo com eles falam que as mulheres têm mais paciência em verificar cada nota e têm uma acuidade melhor, de acordo com eles. E aí vocês perguntam, tá, Leslie, mas por que você está com esse dinheiro na mão? Por que você está falando sobre dinheiro? O que tem a ver, né? Como transformar nós uma máquina de fazer dinheiro? Tem a ver que, para fazer esse dinheiro aqui, papel, né, em si, a espécie, tem todo um processo. Tem todo um passo a passo. Não é simples, porque senão fica fácil de alguém ali imprimir um dinheiro. Para isso aqui ter uma segurança, para ser algo difícil de ser copiado, e ainda tentam, né? Eles têm todo um processo, máquinas enormes, pesadas, em que tem que ter ali, diariamente, tem que fazer a manutenção. Então, assim, não é algo simples de pegar lá e imprimir como a gente faz na copiadora e faz. E da mesma forma que não é simples o processo de fazer o dinheiro, a máquina, todo esse processo, eu falo com vocês que o nosso corpo é uma máquina também. A máquina humana. O nosso corpo, ele não faz dinheiro assim, né, em espécie, não sai notinha imprimindo de algum lugar nosso. Mas o nosso corpo tem a capacidade, é o nosso veículo para fazer o que a gente precisa fazer para a gente fazer o dinheiro, para a gente ganhar o dinheiro. Com mais detalhes, vocês vão perceber o porquê. Para eu conseguir fazer 100, 200, 1.000, 10.000, independente do valor, a minha máquina tem que estar em manutenção. Vocês concordam comigo? Claro. Ok. E aí, é algo muito a mais do que um exercício para emagrecer. Quem aqui já ouviu falar que exercício, ou acredita que exercício serve para emagrecer ou deixar o corpo definido? Levanta a mão. Quem acha que é só isso? Continua com a mão ou levanta a mão? Ok. E aí, eu vou contar alguns detalhes, o porquê que é importante, tudo bem? De cuidar dessa máquina que é o nosso corpo. E ensinar vocês a como às vezes ter mais energia, mais disposição, mais força física, mais força mental, porque um corpo, uma máquina forte com a manutenção boa, influencia na nossa capacidade mental. Então, se hoje você acredita que a sua capacidade mental é boa, eu te garanto que pode melhorar. Muitos %. Eu te garanto. Quem aqui quer aprender a fazer isso? Muito bem, eu vou guardar para com essa ostentação, né? No meu bolso. Para isso, eu vou comentar de uma mulher. Vou começar a história dela e depois eu vou terminar essa história no final. Eu estou estudando, percebendo como trabalhar a mente, o corpo, porque a programação neurolinguística ajuda a pessoa que está de um lado a sair do outro. Não só na sua saúde física e mental, mas em questões de relacionamentos, em mudar estratégias mentais, em ter resultados em vários aspectos. E aí eu conheci uma história de uma mulher. Essa mulher, que daqui a pouco eu vou mostrar a foto para vocês, ela tinha 55 anos quando ela estava acima do peso, sedentária, e ela foi na loja experimentar uns maiôs. E aí, ela estava com a irmã dela, e ela vestiu e ficou meio desconfortável, não gostou muito daquilo, e comentou com a irmã dela, né, brincou, nossa, tô acima do peso, né, vamos entrar numa academia, vamos fazer um exercício. Só que, em determinado momento, as duas entraram, começaram a fazer exercício. Só que aconteceu uma tragédia. A irmã dela teve um aneurisma e ela faleceu.
E aí, ela ficou muito triste, né? E ela desistiu de cuidar da saúde de vez. E ela continuou sedentária. E daqui a pouco eu termino essa história. Daqui a pouco, porque vocês vão entender por quê. Antes disso, eu vou contar agora como o nosso corpo tem um processo de desenvolvimento. Talvez vocês ainda não ouviram falar, talvez tenham uma noção. Quando nascemos, é como se a gente entrasse num prédio. Imagina um prédio. Você, quando você nasceu, você entra num prédio. E aí, normalmente, um bebê nasce perfeito, normalmente um bebê tem a saúde, tem tudo ali perfeitinho, né? Então, 100%. E aí você entrou nesse prédio quando nasceu, e sua mãe ou seu pai colocou vocês entraram no elevador. E nesse elevador, vocês começaram a subir, andar com andar. E aí, cada andar significa uma idade. Por exemplo, subiu primeiro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Cada vez que foi subindo nesse elevador, vocês foram crescendo, amadurecendo, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo a mentalidade, desenvolvendo a personalidade, desenvolvendo várias coisas na vida de vocês. E aí, foi subindo, 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 subindo. Quando chegou 20 anos, é como se você estivesse no terraço. Dos 20 aos 30, é como se vocês ficassem no terraço. Aí você me fala, Leslie, mas prédio, como assim? O prédio é uma figura para vocês perceberem que até 20 anos, o corpo, ele produz, ele se organiza para ser o melhor, para o top de linha. Até 20 anos. Dos 20 aos 30 anos, ele está no pleno funcionamento, máquinas a vapor, né? Tudo funcionando perfeitamente. Dos 20 aos 30. E aí, nessa época, dos 20 aos 30, talvez alguns aqui vão saber, é uma época que às vezes, se a pessoa não dorme bem, às vezes consegue fazer o que precisa ser feito ou não, mas na maioria dos casos sim. Às vezes se come demais ou faz alguma coisa assim que de alguma forma afeta a saúde, você consegue regenerar o corpo. Então, dos 20 ao 30 é o seu máximo, em que o corpo tenta, ele não tenta, ele entra em homeostasia. Que palavra difícil, o que é isso? Homeostasia é equilíbrio. Às vezes você toma muito refrigerante ali, seu corpo dá um jeito, organiza tudo ali e entra em equilíbrio. Ok. Só que aí, isso acontece dos 20 aos 30 anos. Aí vocês lembram do prédio. Vocês estão lá no terraço. Chegou 30 anos. Quando chega 30 anos, é como se vocês começassem a descer uma escada rolante. Lá no final da escada rolante, nós podemos dizer que é ou uma doença ou a morte. A morte, como é inerente, vai acontecer com todo mundo. Acredita aqui que ninguém é Matusalém, né? Que vai viver mais de 600 anos. Quando chegar lá no final, pode ser uma doença, pode ser a morte. A partir dos 30 anos, vocês começam a descer uma escada rolante. E nessa escada rolante, vocês podem ter 3 posições. Vocês vão descer na escada rolante parados. A segunda, vocês vão descer a escada rolante vai descer e você vai descer correndo a escada rolante. E a outra posição é subir a escada rolante. Então, vocês têm 3 opções. Sabendo que lá no final é uma doença, a morte, qual que vocês escolheriam? Ficar parado, descer ou subir? Subir, né? Eu também, eu quero subir. Para não chegar na doença. Vocês imaginam o que tem que ser feito para subir essa escada? Esforço. Ótimo. Agora eu vou contar o que acontece, o que vocês têm que fazer para ficar parado na escada rolante. O que vocês têm que fazer, ou alguns já fazem, que está correndo a escada rolante, e depois eu conto o que precisa ser feito para subir a escada rolante. Para ficar parado na escada rolante e demorar pelo menos alguns anos, né? Para chegar na doença ali, para ir natural, uma coisa mais natural, a pessoa tem que, você no caso, né? Comer bem, fazer exercícios regulares, assim. Cuidar da mente um pouco, né? Procurar se desenvolver,
procurar fazer a manutenção ali do corpo. Assim, fala, não, tô bem de saúde. Isso para ficar parado. Agora, se você é sedentário, não faz nada, não procura melhorar a sua saúde na alimentação, não faz exercício, às vezes fuma, às vezes bebe, ou às vezes faz alguma extravagância que você tem consciência que não faz tanto bem para a sua saúde, você vai estar descendo a escada rolante, ou mais acelerado, e aqueles que exageram de verdade vai estar correndo para chegar mais rápido lá na morte. O Guinness Book viu que a pessoa mais velha do mundo foi 120 anos, ou 121, se eu não me engano. 122, então atualizou. 127, ó. Obrigada. 127 anos. Então, supondo que se um ser humano consegue, você também consegue, teoricamente, a gente poderia viver até 127 anos. Mas por várias situações, e dependendo da crença da pessoa, falar assim, não, Leslie, cada um aqui tem um tempo marcado na Terra. Independente disso, você pode acelerar esse processo. Ou às vezes, se você está marcado, não sei, dependendo da sua crença, está marcado a morrer com 80 anos. E aí, se você não faz o que precisa ser feito, você vai descer o mais rápido possível e às vezes com 80 anos, você vai morrer numa cama. Mas se você faz o que você precisa fazer, às vezes você vai morrer bem, aproveitando até lá. Só que aqui todo mundo já falou, né, que quer subir a escada. Como será que eu posso subir essa escada, gente? Se eu falei que para ficar parado, a gente tem que fazer pelo menos assim, saúde, alimentação, exercício. Alguém que tem alguma ideia? Arrisca chutar? O que precisa ser feito? Hã? Ninguém. Vocês querem saber, gente? Vocês estão acordados? Estão aí? Todo mundo aí? Estão esperando. Tá, esperando. Então vamos lá, né? Acabar com esse negócio, esse mistério. Para subir, eu vou contar uma outra história. Cheio de histórias, né? Imagina que você está lá na savana africana. Imagina, gente, criatividade nesse momento. Para fazer dinheiro tem que ter criatividade, então vamos explorar isso aí agora. Você está na savana africana e às vezes, o lugar, o carro que você está, ou a casa, tem uma distância. Aí você estava lá, tranquilo, porque não tinha nenhum animal selvagem em volta. Só que de repente você avista um elefante raivoso. Um guepardo é melhor. Um guepardo, então corre mais. Então, olha, quer dificuldade. Quer adrenalina, um guepardo. Tem um leão, algum bicho, um felino, né? Como esse gatinho está aqui para ilustrar. Imagina que é um leão perto de mim aqui. Aí eu olho e falo assim, nem penso, né? Eu só corro. Aí eu corro. E por um milagre, ou porque não era o meu dia, eu consegui me salvar. Aí eu me salvei. Fechei a porta, estou protegida. E aí meu corpo, de uma forma inconsciente, não é consciente, é uma forma inconsciente, ele faz assim, quase morri. O consciente também, né? Quase morri. Se eu não melhorar mais do que isso, se acontecer algo de novo como isso, eu posso morrer. E aí tem uma coisa que acontece no corpo que chama hermese. Eu falei da homeostasia, que é o equilíbrio. A hermese é a capacidade do corpo de regenerar suas células para ficar pelo menos 1% melhor do que antes. Então, por exemplo, aconteceu essa situação lá na savana africana. E aí você fala assim, nossa, quase morri. O seu corpo também pensa da mesma forma. De alguma forma, o seu corpo, por aquele esforço, aquela questão toda ali, aquele sofrimento, ele melhora pelo menos um pouquinho. Aí você me fala, tá, mas eu não estou na savana africana. Como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como é que eu posso ter essa hermese, né, essa situação, para melhorar pelo menos 1%, para meu corpo conseguir fazer o que tem que ser feito? E aí eu falo para vocês, a única forma comprovada cientificamente, que depois eu tenho até aqui o livro, vou mostrar para vocês agora, já que eu comentei. Esse livro aqui do Dr. Uronal Zancan é um médico
A Conquista da Super Saúde. Ele fala no livro dele, da Hermese, que é uma das formas de você conseguir melhorar a sua saúde. E você lembra daquele prédio? Estava descendo a escada rolante. Quando você provoca a Hermese, também tem outras formas que ele fala no livro, mas eu vou comentar só do exercício. É o exercício de alta intensidade. Algo que simule aquela questão lá de fugir do leão, do tigre, do elefante. Sobrevivência. É um sistema que vem lá internamente, que quer promover a sobrevivência. Então, quando nós fazemos exercício de alta intensidade, é algo que, claro que a gente não está na savana africana, né, para ter esses momentos, para melhorar a sobrevivência. O exercício de alta intensidade é algo que estimula, algo que nós podemos fazer para estimular a Hermese, para você melhorar 1%. E aí, você me pergunta, tá, Leslie, então tem que fazer exercício de alta intensidade? É uma das coisas. Ele comenta também do jejum intermitente, de uma forma assim, claro, que tem que adaptar para a pessoa, não é algo assim, eu vou ficar sem comer. Não. Essa história de ficar sem comer, sem planejamento, depois que você estressa, você fala, não quero isso mais não. Aí você volta a comer tudo de novo. Não. É uma educação da mente e do corpo. E outra que eu vou citar é a meditação também, uma das coisas que provoca Hermese, que é a questão da sobrevivência. E comentando até um pouco da alimentação, por que provoca Hermese? Porque se o corpo não tem alimento, ele quer sobreviver. Então, de alguma forma, ele reestrutura as células para conseguir lidar com aquela situação da falta de comida. Só que não pode ser feito de qualquer jeito, pessoal. Não chega amanhã e fala assim, não, vou ficar sem comer o dia todo, para provocar Hermese. Aí vai parar no hospital e o médico vai falar, para com isso. É tipo assim, não pode fazer de qualquer jeito. Ok. E antes de eu continuar, eu vou continuar a história da Ernestine, que é a mulher que eu conheci. E aí, ela foi lá, provou o maiô e falou, nossa, preciso melhorar isso aqui. Foi para musculação, a irmã morreu, ficou triste e ela desanimou. Só que amigos a estimularam a ela voltar a fazer exercício. E aí o resultado foi isso aqui, ó. Eu vou passar isso aqui daqui a pouco para aqueles que não verem direitinho. Hoje ela tem 82 anos. Vai passando. A primeira foto mostra ela com 55, foi quando ela falou, nossa, preciso mudar. E a última foto, eu não sei se está atualizada, mas hoje eu entrei no Instagram dela, ela está lá, 82 anos de idade, a bodybuilder mais velha do mundo, de acordo com o Guinness. Até então, né? Pode ser que tenha atualizado. E aí eu falo para vocês, se a gente não se transformar na nossa melhor versão, nós vamos conseguir aproveitar o dinheiro e às vezes ter energia para fazer o que tem que ser feito? O que vocês... Pode pensar, não precisa me responder. Então, a ideia de hoje é passar para vocês... Tem mais, não acabou ainda não. Quanto tempo que eu tenho? Beleza. E aí, quando vocês verem essa foto, faz uma análise interna. Percebam se vocês estão parados nessa escada rolante, se vocês estão descendo a escada rolante ou se vocês estão subindo. E para a gente ver um pouquinho mais e perceber, eu vou passar uma folha. Eu não sei se todo mundo trouxe caneta, mas aí vocês compartilham. Nós vamos fazer um testezinho agora, só para perceber onde vocês estão. Acho que isso aqui dá. Você passa aí para mim, fazendo favor? Aí, dá um pouquinho aqui, deixa eu colocar dali também. Aqui. Cada um pega uma folha. Pega uma e vai passando. Enquanto isso, vocês vão dando uma pausa aí. Pega uma folha. Se quiser entregar.
Quem não trouxe caneta? Pelo menos na mesa tem uma caneta? Dá para marcar? Beleza. Todo mundo pegou? Posso explicar o que vai fazer? Ainda não, né? Todo mundo pegou? Sim? Ali, ó. Entrega uma folha para ela, fazendo favor. Ok, todo mundo pegou? Pode deixar. Isso. Obrigada. Deixa eu ver a foto. Quem não viu a foto tá rodando aí. Vamos lá. A primeira parte fala um pouco da definição de saúde. De acordo com a Organização Mundial, não vou ler não, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um bem-estar, tanto físico, tanto mental, quanto social. Saúde, se você às vezes não está doente, não quer dizer que você está saudável. Porque eu coloquei aqui que características de um indivíduo saudável. Vamos ler juntos. Primeiro, tem uma energia suficiente para realizar todas as tarefas do dia. Segundo, tem todas as células do corpo funcionando adequadamente. Terceiro, está sempre pronto para enfrentar qualquer dificuldade ou agressão. Se aparecer um leão aí, ó, dá conta de correr. 4, tem um sono adequado e profundo. 5, tem um coração com maior capacidade para bombear sangue. 6, tem músculos fortes. 7, tem todos os órgãos funcionando adequadamente e todos os exames laboratoriais no nível ótimo. E não apenas normais. Vocês sabiam que tá normal não significa que você está saudável? Sabe por quê? Porque vamos colocar lá que o patamar é 100. 100 de glicose, por exemplo, de açúcar no sangue. Aí, o normal é de 70 a 100, por exemplo. Aí você está 90. Você está dentro do normal. Beleza. Aí, se você, no outro ano, chega lá com 92, o médico fala, não, está dentro do normal. Mas você concorda comigo que se você estava 90 e 92 você deu uma piorada? Você perdeu saúde. Então, o nível no sangue tem que estar ótimo. Porque se está normal, às vezes você está 99, aí na hora que vai para 101, o médico te avisa, ó, você está com esse problema aqui, ó. Agora ele te dá o remédio. Mas não seria interessante se ele te falasse, ó, você aumentou isso, fica atento, porque se passar disso, e você já prevenir, mas não. Muitas vezes não tem a prevenção, tem só na hora que a pessoa está com problema, em que passa um remédio, que passa uma orientação. Então, fiquem atentos com isso. 8º, tem uma saúde hormonal adequada, equilibrada e constante. Então, a saúde não é a ausência de doença, gente. Às vezes você não tem uma doença hoje, mas não quer dizer que você está 100% saudável. Pode ser que você esteja andando na escada rolante. Pode ser que você esteja perdendo a saúde. E aí o teste é o seguinte, a simulação. Aqui eu coloquei 8 níveis de pessoas. Você vai se identificar qual que você está. O primeiro é adormecido. Eu não sabia e não tinha consciência que precisava melhorar. O segundo, desperto. Parece que é possível melhorar. O terceiro, consciente. Eu preciso melhorar. O quarto, decidido. Eu vou melhorar. O quinto, experimentador. De vez em quando eu faço algo para melhorar. Então, às vezes aqui faço um exercício, alguma coisinha assim, eu faço uma dietinha ali, então eu experimento. O sexto, ativo. Eu sempre faço algo para melhorar. O 7, atleta. Busco sempre melhorar a cada dia. Faço exercício, busco a hermese, que é o equilíbrio. E o 8º é o atleta de elite, medalha de ouro. Busco sempre o ponto mais alto a ser atingido na saúde. Controle das emoções, relacionar bem com as pessoas, níveis mais elevados de espiritualidade e evolução de ser um ser melhor. E aí vocês vão marcar um X e um D. O X é onde você está, o que você se identifica hoje. E o D é o que você gostaria para você, depois dessa palestra, de realizar um objetivo, um sonho. Então, o X é onde você está e o D é de desejo. Aí você vai colocar onde eu desejo estar. Vamos lá.
onde você quer estar. O X é onde você está hoje. O D onde você gostaria. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Posso explicar de novo. Tranquilo? Como é que é? Tem alguma dúvida? O X é onde você está. Você identifica. Talvez você está adormecida, fala, nossa, não cuido. Aí você marca o X. Agora se você está, não, eu vou melhorar, aí você marca um X. E o D é o que você quer ser. O D é o seu desejo, o seu sonho. O que você quer pra você? D de desejo. Então pronto. Oi? Uai, quem tá no 8 a gente cria um outro patamar. Depois você fala comigo, a gente cria. Porque tem jeito de melhorar, você acredita nisso? Então tá bom. É só um pouquinho de conversa, eu te mostro como melhorar. Todo mundo marcou? Beleza. Tá, isso aqui é uma simulação para vocês só fazerem uma autoanálise. E aí, uma instrução que eu vou passar para vocês é que como eu vou saber que eu estou fazendo um exercício de alta intensidade? Tem uma continha muito simples, em que eu vou ensinar vocês agora. Para saber se eu estou no exercício de alta intensidade, a gente pode medir pelo batimento cardíaco. Como assim? Você pode fazer uma conta. Antes disso, a gente precisa fazer uma conta. Está aqui embaixo, é o primeiro. Frequência cardíaca máxima. A gente precisa descobrir qual que é a sua frequência cardíaca máxima. E tem essa formulazinha aqui, ó, que é 220 menos a idade. Faz essa conta aí. 220 menos a sua idade. Menos a sua idade. Você me empresta um cronômetro? 220. A verdadeira, a da vida, não é a que conta não, tá, gente? Não é a idade que conta não. É a de... Beleza. Fizeram a conta? Fizeram? Agora, vocês vão fazer frequência cardíaca de exercício intenso. Normalmente, um exercício intenso é quando você tá, pessoal. Um exercício intenso é quando você está a 85% da sua frequência cardíaca máxima. Normalmente. E aí vocês vão fazer então a conta do resultado aí do 220 menos a idade, você vai multiplicar por 0,85. 0,85. Você fez a conta, 220 menos a idade, deu um resultado. Esse resultado, você vai multiplicar por 0,85. Pronto? Ok. Alguém me fala quanto que deu? Peraí, gente, pera. 76,5? Quanto? Como é que você fez a conta? 220 menos a idade. Então, quando eu... 146,2. Então, supondo, quando você passa dos batimentos cardíacos mais de 146, você já está numa frequência mais elevada. Então, aí, para você saber que você está produzindo pelo menos a Hermes, gente, isso é uma conta simples. Cada caso é um caso, é só para simular. 12 anos, 176,80? É. Tem que passar disso. A criança, problema, pessoas que tomam beta-bloqueador, que é pressão alta, tem até um aviso aqui, ó. A criança, eu esqueci de colocar, boa opção. A criança também tem uma outra forma. Mas aqui é para vocês perceberem o que patamar. E eu vou ensinar para vocês como que vocês medem isso. Pode ser? Durante 6 segundos, vocês vão achar ou aqui, vai sentir o coração batendo, ou aqui no punho. Aí eu vou contar 6 segundos. Depois vocês vão multiplicar por 10 esse número. Todo mundo preparado? Na hora que eu falar já, vocês começam a contar. Todo mundo em silêncio, respira fundo, porque senão não consegue perceber. Respira bem fundo. Quando eu falar já, vocês começam a contar o batimento. 1, 2, 3, 4, 5. Conta. Na hora que eu falar para, vocês guardam quanto que deu. Deu 10. Deu 9. Beleza? Prepara.
Deixa o avião passar. 3, 2, 1, foi! Para! Uma pessoa para falar? 9? 90 batimentos por minuto. 90. 5? Pode ser que esteja 50. Normalmente é entre 56, 57, 60 a frequência de repouso. Depende do preparo da pessoa. Depende de vários fatores. 10? 100? Aí é só multiplicar por 10. Cada um multiplica o seu por 10. Ok. E aí, é uma forma que vocês podem fazer com o cronômetro do celular para verificar a frequência cardíaca. E aí, depois mais detalhes, se alguém tiver dúvida, eu posso falar pessoalmente. Aí, tá, beleza. Continuando e terminando. Eu quero dar algumas dicas para vocês em relação a comportamento, a mente. Eu falei do corpo. E agora eu vou falar da mente. Rapidamente, a nossa mente, já foi comprovado cientificamente que a nossa mente é dividida em duas partes. Uma racional, que é a que vocês estão usando aqui para entender, para fazer essa conta, vocês tiveram que lembrar da escola e tal. E uma parte inconsciente, uma parte automática. Reptiliana está dentro desses 90%. E aí a subconsciente, que é a outra parte, porque a reptiliana é uma pequena parte lá de baixinho, né? Mas assim, para ficar mais fácil, duas partes. Tem teorias que falam que é 3, mas tudo engloba essa parte. Então, uma parte consciente e uma parte inconsciente. Como assim? Vou dar exemplo prático. A consciência. Vocês sabem que precisa fazer exercício. Vocês sabem que precisa comer. Vocês sabem tudo, muita coisa que vocês precisam fazer, não sabe? Só que muitas pessoas, algumas conseguem, não fazem. E aí a gente vem para essa parte. Vem uma sensação, uma preguiça, uma coisa assim que você não sabe explicar por que você não faz. Então, na nossa mente tem a parte consciente, que é 10%, e uma parte que é automática, inconsciente, que é 90%. E aí eu falo para vocês, talvez vocês tentam alimentar só a consciência e esquecem de trabalhar o inconsciente. E da mesma forma, se eu for dar um exemplo do dinheiro, se a pessoa sabe tudo o que precisa fazer, tem gente que sabe tudo o que precisa fazer para fazer dinheiro, só que de alguma forma não consegue fazer, porque às vezes tem uma crença, algo que foi instalado na parte inconsciente, uma crença que dinheiro é sujo, uma crença que só os ricos não vão para o céu. Existe. Porque mesmo você, no seu racional, você sabendo o que precisa ser feito para fazer dinheiro, às vezes você, no estado emocional, que é a parte inconsciente, você vai e gasta dinheiro. Já aconteceu comigo. Às vezes de olhar um negócio assim, foi na emoção. Decisão na emoção. E nós somos seres emocionais. E aí, às vezes, mesmo sabendo que cuidar da saúde é importante, a gente deixa de fazer o que tem que ser feito. E aí eu chamo a atenção para vocês que não é só saber que precisa fazer exercício, fazer uma boa alimentação, cuidar da mente. Precisa trabalhar uma parte mais profunda da mente, para que você tenha resultados, não só na sua saúde, mas também com seu pai, com sua mãe, com seus familiares, com as pessoas que você trabalha. E aí, eu comento com vocês, adianta só saber? Saber tem que saber. Mas se a pessoa sabe e às vezes não está conseguindo fazer, pode ser que tenha uma crença, pode ser que tenha algo ali um pouco mais profundo que está impedindo você de fazer o que você tem que fazer. Eu vou dar só um exemplo. Eu atendi uma pessoa, ano passado, um rapaz queria emagrecer. E ele falou assim para mim, Leslie, toda vez que eu chego na hora do almoço, eu como. E depois que eu como, que eu vejo o que eu fiz. Aí que minha consciência pesa, aí na hora que eu vi já foi, mas eu não consigo mudar isso. Aí beleza, conscientemente ele sabia que precisava mudar. Só que no inconsciente dele nós fomos fazer uma sessão de reprogramação mental, né, da programação neurolinguística. Aí ele lembrou de uma situação. Sabe o que aconteceu com ele, que impedia ele de comer bem na hora do almoço?
Quando ele tinha 7 anos de idade, ele passou fome. E lá com 7 anos ele teve uma aprendizagem. Vou comer hoje, porque eu não sei se amanhã vai ter. E aquilo ficou marcado na parte inconsciente dele. Um programinha que ficou rodando, sem ter, ele não tinha consciência que era isso. E ficou rodando, rodando. E toda vez na hora do almoço, comia. Nós fizemos atendimento. No processo de atendimento, eu ajudei ele a ressignificar aquele fato, né? Ele tinha dado um significado para a fome, para a comida. Eu ajudei ele a mudar isso. 3 semanas depois, eu fui conversar com ele. E aí, fulano, como é que você tá? Nossa, Leslie, já tá dando certo. Emagreci 5 quilos. Porque eu tô conseguindo agora comer tranquilamente, assim. No almoço, nem sofro. Pego o que eu acredito que é saudável. E ele mesmo fazendo aquilo, funcionou. Tem outros exemplos que depois, em outra situação, posso contar. Então, eu falo para vocês. Tanto para ganhar dinheiro, tanto para ter saúde, tanto para melhorar os relacionamentos, não é só saber. Porque se fosse suficiente saber, vocês já tinham os resultados que vocês queriam. Vocês às vezes não estavam na Academia da Prosperidade, às vezes vocês tinham criado um outro, ou estavam aqui como parceiro, não sei. E com isso, não vou me delongar mais, tem mais assunto, tem muito mais coisas que posso estar passando, mas eu quero dar 3 dicas para vocês de como trabalhar, além de falar do exercício, como trabalhar a parte mental. A primeira, diálogo interno, self-talk, é o que a gente fala pra gente mesmo. O tempo todo a gente está falando pra gente mesmo. Às vezes aqui, na hora que você estava escutando, você fala, nossa, é verdade. Aí acabou de falar, nossa, preciso melhorar. É uma conversa que a gente tem, interior. Essa conversa, ela pode nos ajudar ou nos atrapalhar para ter resultado, em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, se eu, antes de eu fazer essa palestra e estar aqui conversando com vocês, se eu estivesse pensando assim, será que eles vão pensar? Será que eles vão gostar? Nossa, eu preparei tanta coisa, será que vai dar tempo? Nossa, ele falou 40 minutos, nossa. Isso aí poderia me causar um estado de ansiedade e poderia me impedir. Aí eu poderia, às vezes, estar pensando aqui, aí alguém ali fez uma careta, aí eu começo a pensar, nossa, será que ele não gostou do que eu falei? Esse diálogo interno é o que pode dar resultado ou não. A dica é observar o que vocês falam para vocês mesmos. Na hora que vai comer, na hora que precisa fazer uma caminhada, na hora que precisa trabalhar. Se vocês falam, mais uma vez, nossa, bora lá. É desafiador, mas eu vou fazer minha parte. O que vocês falam para vocês pode impactar, impacta o resultado de vocês. Dica 1. Dica 2. Ter um modelo. Como assim? Uma pessoa que você pode se inspirar. Cadê a foto da Ernestina? Tem uma aqui, pode deixar. Quem não viu ainda, tem uma foto rodando aí da Ernestina. Quando eu olho essa mulher aqui de 82 anos, com 55 ela despertou para a saúde. E ela, com 82 anos, se você for pesquisar a história dela, ela acorda 4 horas da manhã, corre mais de 10 quilômetros, faz o seu café da manhã, 10 quilômetros. Todos os dias, leva seu marido. Se você for lá no vídeo no YouTube, você vai achar. Corre e faz suas claras lá, seus ovos mexidos. E depois ela... Eu não sei se ela virou personal depois que ela é personal trainer. Antes ela não era. Agora ela ensina, ela motiva mulheres idosas e pessoas no mundo, né? Com o seu exemplo. E ela hoje dá aula também. Tem um vídeo dela lá. Quando eu olho ela, eu falo assim... Nossa, se ela consegue, eu também consigo. Peraí, o que ela faz no dia a dia dela ali que eu possa aprender com ela para eu ter o resultado que ela tem? Achar alguém, um modelo, tem muitos homens exemplos, eu que não trouxe. Mas depois eu posso passar no grupo, ou se alguém tiver curiosidade. Tem um indiano que tem 105 anos e corre também, maratona. Tem várias histórias. O japonês com 110 quebrou o recorde. Pois é, e tem muitas histórias. Tem muitas histórias de pessoas que mudaram seus hábitos e que através do exercício de alta intensidade que provoca a hermese, consegue rejuvenescer as células, a manter o corpo mais saudável. Aí você pensa comigo. Aí você está aqui na Academia da Prosperidade. Vocês aprendem como faz dinheiro.
Aí vocês começam a poupar, a entrar na via expressa, a fazer dinheiro. Imagina você lá com 100 anos, igual 82, com essa forma física, com essa mentalidade. O quanto você não pode aproveitar o seu dinheiro? Imagina só. Porque um dos pilares é, né? Ter saúde, ter dinheiro para fazer o que quer na hora que quer, ter saúde e cuidar dos relacionamentos. E esse é um aspecto muito importante que talvez você hoje ache difícil mudar. Mas se você acredita que tem a possibilidade, tem uma sementinha que depende de você regar ela e virar uma árvore forte. Mas também, se ela estiver num solo ruim, ela às vezes pode morrer ou ficar fraca. E a última dica. Não espere a motivação para fazer algo. Comece a fazer, porque a motivação vem. Isso está relacionado ao que você vai ganhar na sua vida. Se você consegue visualizar que você vai ter ganhos, você vai fazer aquilo. Da mesma forma, trabalhar. Você trabalha porque você precisa sobreviver, precisa comer. Às vezes você não gosta, mas você tem ganhos. Então você vai e vai trabalhar, sem motivação. E a motivação vem. Da mesma forma, exercício. Da mesma forma, alimentação. E hoje, com toda a experiência que eu tenho até hoje, acredito que eu vou ter muito mais ainda, eu posso falar com certeza com vocês. Se vocês fizerem, mexerem, fizerem um exercício de alta intensidade, se dedicarem, cuidarem de vocês, vocês vão sim se transformar numa máquina de fazer dinheiro. E além de máquina, em um banco, né? Porque aí você vai transformar em fazer, em guardar e em aproveitar o dinheiro. E aí eu quero convidar vocês, última coisa, um desafio. Essa semana eu quero desafiar vocês. Quem já faz, pega um patamar maior, faça algo, se desafie. Quem não faz nada, fazer no mínimo 20 minutos de caminhada, no mínimo 3 vezes essa semana e fazer a medição. Gente, 20 minutos de caminhada, 3 vezes, pelo menos 3 vezes, até domingo. Você tem a padaria, né? Se for 20 minutos e você conseguir chegar na frequência cardíaca, ó, pode ir pra padaria correndo e volta correndo. Uma padaria mais longe, tá? 20 minutos, tarefinha, 20 minutos. Eu desafio vocês. Quem conseguir fazer os 20 minutos, tira uma fotinha, né? Guarda essa fotinha ou grava um áudio pra mim e me procura, que aí se tiver alguma dúvida, eu vou dar uma mentoria online ali durante essa semana. Se tiver alguma dúvida do que pode fazer, do que não pode, eu vou medir a frequência igual você falou. Isso, 6 segundos e multiplica por 10. Ou você tem um cardiofrequencímetro, ou você pode pesquisar várias outras formas. Tem várias outras formas. Eu trouxe a mais simples para não ter dificuldade. Tem formas mais eficazes. E aí eu convido vocês então a fazerem isso e me chamar. E quero agradecer vocês. Eu sou a Leslie, né? Para quem chegou depois. E eu terei o prazer de ajudar você no seu desafio. Eu sou mentora, palestrante. E tenho o prazer de ajudar você a melhorar a sua saúde. E é isso, pessoal. Obrigada. Perguntas, né? Desculpa. Só uma duvidazinha. Sim. Muita gente fala que exercícios de alto impacto, né, causam assim, diversas lesões. Então, qual o modelo de exercício assim, mais adequado, né, para começar a praticar e não sofrer com isso também, né? Porque muita gente começa, tem problema de joelho, musculação, não sei o quê. Muito bem. Ótima pergunta. Mas você disse de alta frequência, né? Que é pra gente. Ótima observação. Não é alto impacto. Ótima pergunta, ótima observação. Ela respondeu um pouquinho, mas eu vou explicar um pouco melhor. É porque como o tempo também, é porque esse assunto aqui, gente, de mente e corpo, dá para falar, dá para dar um curso. Um ano, dá para falar muito. Nem sempre um exercício de alto impacto pode ser de alta intensidade. A intensidade é elevar o batimento cardíaco. Então, às vezes você pode fazer bicicleta, que não tem impacto na articulação, natação,
a musculação também da forma adequada, você vai elevar a sua frequência cardíaca. Então, nem sempre, gente, não, é mito que tem só a opção de correr, tá? Natação. Hidroginástica não é atividade para idoso, viu? Hidroginástica, se você usar a força da água, você tem ali um ótimo exercício de alta intensidade. Natação. Nós temos karatê, tá? Lá no estudo. Karatê. Eu sou professora, tem karatê. Aí, ó, gente, tem karatê também, ó, fazer o kata lá. É também exercício, tem como é que fala, gente? Tem aquele time, sabe? De rápido que para. Isso. Veio o nome aqui, mas sumiu. Essa questão do aquecimento inicial e também da quebra, não é cíclico, né? É acíclico. Cíclico é, por exemplo, andar. Tem uma continuidade. Acíclico é quando quebra. Eu corro um pouquinho e paro. Corro um pouquinho e paro. Então, assim, uma caminhada mais rápida para não correr. Se tem problema articular, eu recomendo uma musculação bem feita, não colocar muito peso, uma orientação, alguém para orientar. Eu estou aqui para isso, viu, gente? Uma natação, uma hidroginástica, um karatê. Aí fala da sua necessidade. Se tem problema cardíaco, hipertensão ou diabetes, qualquer problema metabólico, tem que avisar o professor, tem que estar específico. E a vantagem, né, de ter personal, de ter alguém ali para te ajudar, é que a pessoa vai olhar e fazer o exercício de acordo com as suas necessidades. Então tem a professora que ela vai falar, ó, isso pode, isso não pode. Então, assim, sempre procurar ajuda. Estou aqui para isso, como treinadora mente-corpo, tem a professora também, temos opções, então não tem problema. Esclareceu? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém aqui atrás falou Pilates. Pilates. O Pilates dá também. Dá. Vou explicar um pouquinho. O Pilates é um exercício que ele estimula muito a flexibilidade e o fortalecimento. Aí depende também do professor. Porque eu tenho um curso de Pilates, eu já fui professora de Pilates. E aí tem a forma do que os idosos fazem, que é bem assim, mas tem a forma hard, que vai pegar e a frequência vai elevar. Dá para fazer. Aí é cuidar da segurança, cuidar das suas limitações e perceber o que você quer. Esclarecido? Alguém mais tem alguma dúvida? Sim. Tem um comentário. Sim. Nós estamos falando de gente comum, igual nós aqui, e eu quero levar aí, chegar lá no interior do Nordeste, lá no meio que o Lampião viveu. Você pega aqueles velhinhos lá com 60 anos, magrelinho, passa a base de rapadura e farinha de mandioca. O cara desse trabalha o dia inteiro no sol, se você for andar com ele, você não dá conta. Ele anda 50 quilômetros no dia e chega em casa normal, como nada tivesse acontecido. É interessante, a alimentação, ela não é lá, essas coisas, vamos dizer assim, né, em matéria de produto alimentar, mas, em consequência, ele carrega um balde de 50 litros de água, 3 quilômetros, não sente nada. Isso é um ótimo exemplo da Hermese. É daquela história da escada rolante. Você às vezes cuida da alimentação, mas não faz um exercício de alta intensidade, você está parado. Mas esse senhor aí, ele está todo o tempo estimulando a sobrevivência dele. Então o corpo ele se adapta, o corpo ele fica forte. E outra pesquisa que fizeram é que essas pessoas não têm problema de diabetes, não têm problema de hipertensão. E outra coisa que eu achei interessante na pesquisa é que os hormônios dessas pessoas estão sempre em alta. E essas pessoas têm mesmo para a reprodução, eles têm uma quantidade maior de sêmen do que uma pessoa normal. Isso é coisa de sobrevivência, de levar achei muito interessante. É a capacidade de usar 100% o corpo. Nesse livro aqui que eu comentei, para quem não viu, A Conquista da Super Saúde, ele fala isso aí. E a questão é ser um super-humano. Um cara desse é um super-humano. Claro que ele vai ter algumas limitações, claro que a alimentação influencia, sim, mas o exercício está ajudando ele a dar uma equilibrada. Mas pensou, se ele ainda tivesse uma alimentação melhor ainda, ia voar, né? Isso é uma média grande que tem na nossa região, as pessoas que têm essa noção. Os lugares que tem mais atividade, que as pessoas são mais ativas, é melhor. E só uma curiosidade, eu sei que eu já extrapolei o tempo. Tem um estudo, que ele também comenta no livro, em que fala assim, que uma pessoa que faz academia regular, mas é sedentária no dia dela, fica sentada,
é pior do que o fumante. E anula o exercício físico, se ficar muito sedentário. Então, mesmo que você faça exercício físico e fique sentado o dia todo, você está atrapalhando. Mas a gente trabalha sentado. Dá para fazer pausas. Tem várias formas que, por exemplo, na orientação da mentoria, de fazer algumas pausas pequenas, de movimentar, de fazer algumas coisas, de ficar em pé. Você já viu que as escritórios que a pessoa fica em pé? Aí tem que ter estratégia. Quando é assim, estratégia. O fumante vive muito, ele sai para fumar 15 minutos e tá andando. Ó, não estou incentivando a fumar não, hein? Mas se for um fumante que faz exercício de alta intensidade, ele está menos pior do que quem é sedentário. Mas mesmo assim, não recomendo fumar. Tem uns 10 fumantes lá de fora, ali, na prefeitura. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos encerrar que tem mais uma palestra. Tem mais alguma dúvida? Gente, muito obrigado. Ó, tem muito assunto, tem muita coisa, mas me procura que eu posso trabalhar com vocês no particular. Obrigada.